João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é de Jerusalém, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem em que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os seus ceifeiros,
E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheces. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém o de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeiam como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto lido de João capítulo 4 nos traz uma quebra de paradigmas. O Messias aguardado pelos judeus desenvolveu seu ministério não apenas na Judéia, mas também na Galiléia, e agora passou por Samaria. Para os judeus daqueles dias, samaritanos e gentios jamais poderiam ser alcançados pelo amor e pela aliança de Deus. Mas Jesus mostra que a intenção do coração do Pai era trazer a salvação para todo tipo de homem, judeus, samaritanos e gentios. Jesus intencionava realizar um encontro transformador com aquela mulher samaritana, que, como de costume, iria buscar água ao meio-dia no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E é assim que acontece com o Senhor Jesus. Em um dia comum, Ele simplesmente nos encontra e transforma as nossas vidas. Quem sabe esse dia seja hoje. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Sua alma está sedenta e os prazeres dessa vida não poderão saciá-la. Aquela mulher tinha uma sede na alma e nada até então havia encerrado essa sede. Isso pode também ser chamado de vazio em sua alma. O ser humano sem Deus sempre sentirá um vazio em sua alma, pois uma vez que foi criado para se relacionar com Deus, a distância ocasionada pelo pecado o tornou inimigo de Deus, de maneira que os homens passaram a viver afastados dele. Cada um tenta resolver à sua maneira esse problema. O Senhor Jesus conhece a sua história e sabe exatamente como mudá-la. Eu te convido a vir beber dessa água. Quando bebemos da água da vida, deixamos o que temos nas mãos e abraçamos a missão. O rio que jorra de nós, em nós, passa a transbordar sobre os outros, mas precisamos ir até Ele, crendo que Ele é Deus. Essa é a água da vida, Jesus Cristo. E todo aquele que beber dessa água pela fé jamais terá sede. E do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, meus irmãos? Muito obrigada a você que ficou comigo até agora, que recebeu essa palavra completa. Eu te peço, compartilha, vamos espalhar essa água, que quem beber dessa água jamais terá sede. Amém? Um grande abraço, Deus os abençoe
grandemente em nome de Jesus. Amém.